Olá, estamos de volta, a dupla aqui para vocês, né? É claro, para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá comigo, professora Pura Moreno e Márcia Ramos Martins. E vamos juntos então com essa dupla dinâmica. Vamos aí de olho na tela para a agenda da nossa aula. Vamos de gênero textual, aula 17.1. Nós vamos trabalhar a produção de texto, narração, ok? Vamos pegar a cor da caneta. Escolhe aí você, aluno da NASA, uma cor. Vai lá. Vermelho, amarelo, lilás? Roxo. Ok, vamos aqui então. Vamos ter aqui a questão dos conceitos do texto narrativo, vamos ter exemplos de gênero, contos, crônica, contos de fada, fábula, charge, cartoons, quadrinhos e texto aqui, tá? Jornalístico. Vamos falar dos elementos da narração. Simbora! A habilidade desta aula: utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais, na leitura e produção de textos escritos, de modo a atender às múltiplas demandas sociais, respondendo às diferentes propósitos comunicativos e expressivos, considerando as diferentes condições de produção do discurso. Ok, já vamos de texto atual, né? Vamos lá. Temos aqui o que, né? Olha lá. Você conhece? Você assim, já identificou que gênero é esse aqui? Ok, né? Uma reportagem. Nós temos aí com o título A Arte Literária dos Indígenas, tá? Então aqui a gente trouxe esse gênero já para fazer essa leitura imagética, entender, né, que o texto, ele utilizou um gênero. É isso que a gente fala aqui, o gênero não pode ser confundido com a tipologia, tá? Então nós temos aqui um texto informando, né, sobre Daniel Munduruku, que é esse autor, né, de 43 livros, tem, assim, ele é um escritor, né, indígena, muito bem renomado, tá? E utilizou aí, tá, esse gênero, na verdade, para trazer essa reportagem sobre ele. Tá? Aí aqui temos outras informações. Nós não vamos ler a notícia, né? É só para trazer já esse conceito do que é gênero e do que é tipologia. Que sempre nas aulas de produção literária, ou produção textual, tá? Nós vamos estar falando de tipologia e gênero. E eu tenho certeza que você vai finalizar seu primeiro ano dominando essa compreensão. Que tipologia é uma coisa e gênero é outra, porém estão intrinsecamente ligados, ok? Vamos então saber quem é aí o autor. Sobre o autor. Daniel Munduruku nasceu em Belém, no Pará, tá? Ele é filho do povo indígena Munduruku. Ele é formado em filosofia, com licenciatura em história e psicologia. Ele integrou aí o programa de pós-graduação em antropologia social na USP, né, na Universidade Federal de São Paulo. Lecionou durante 10 anos e atuou como educador social na rua pela Pastoral do Menor de São Paulo. Ele esteve em vários países na Europa, participando de conferências e ministrando oficinas culturais para crianças. Daniel Munduruku é autor de História de Índio, Coisas de Índio e também é autor de As Serpentes que Roubaram a Noite. Seu livro, Meu Avô Polinário, foi escolhido pela Unesco para receber menção honrosa no Prêmio Literatura para Crianças e Jovens, na questão da tolerância. Participa também de palestras e seminários, destacando o papel da cultura indígena na formação da sociedade brasileira. Então é um grande escritor, né, gente? E é nosso aqui do Brasil, tá?
Então ele tem várias obras publicadas. Algumas delas: A Caveira Rolante, A Mulher Lesma, a Palavra do Grande Chefe, A Primeira Estrela de que Vejo, É a Estrela do Meu Desejo e outras histórias indígenas de amor. Contos indígenas brasileiros, O Banquete dos Deuses, Origem das Coisas e do Universo. Parece que foi ontem. Sabedoria das Águas. Você lembra, Pai? Também integra as antologias Conto com Você e Um Fio de Prosa. E aqui a nossa leitura imagética, né? Como sugestão para você aí, para sua leitura, né? Pode acrescentar na sua playlist literária, né? Os Contos Indígenas Brasileiros de Daniel Munduruku, tá bom? Legal, né? Muito bem. Assim, nossa árvore do conhecimento trazendo o tema Gênero textual, produção de texto, narração. Beleza, ok. E se estamos falando de gênero textual, é claro que aqui, né, mais uma vez, para gente aí conversar, que nós temos aí diferentes gêneros textuais. Lembrando que os gêneros, eles são infinitos e eles nasceram pela necessidade, né, do falante aí em comunicar, tá bom? Então, nós temos gênero, revista, jornais, né? Nós temos aí gênero como música, nós temos gênero como Conto, romance, crônica, fábulas, contos infantis. Gente, uma gama de gêneros textuais, beleza? Muito bem, vamos embora. Aqui vamos conceituar tipos textuais. Tipos textuais, né, eles têm aí uma sequência definida, tá? Essa sequência definida é pela natureza do próprio gênero mesmo, do próprio tipo, aliás, tá? Pela sua composição. E aqui os tipos são narração, descrição, dissertação, os três que a gente aqui mais vai destacar durante esta aula. Mas nós temos 5 tipos, né? O injuntivo, que está faltando aqui, expositivo e o expositivo, tá bom? Gêneros textuais são os textos encontrados, né, no nosso cotidiano e apresentam características sociocomunicativas, porque o gênero está vinculado à necessidade aí do emissor, né? Então, eu quero produzir uma mensagem. Não, eu quero mandar uma mensagem lá para minha rua, Madinha, para a gente terminar com o mosquito da dengue. Então, a minha necessidade é fazer aí esse movimento. E aí eu tenho que escolher um gênero, né? Eu vou fazer um panfleto, eu vou fazer um cartaz, né? Eu vou fazer uma propaganda. Então, tudo tem que estar de acordo com a necessidade. Então, por isso que os gêneros estão vinculados para a questão sociocomunicativa. E aí, como exemplo de alguns, carta pessoal, ou comercial, diários, agendas, e-mail, né? Orkut, que ele é bem antigo hoje, né? Atualizou o Facebook, porque os gêneros também, eles evoluem, né? Lista de compras, cardápio, entre outros, beleza? Então, é impossível se comunicar verbalmente, a não ser por um texto, e obriga-nos a compreender tanto as características estruturais, ou seja, como ele é feito, e como as condições sociais, como ele funciona na sociedade. Então, sempre lembrar isso, tá? Os gêneros estão aí para essas duas informações. Lembrar, né, como ele é feito, né, que é a característica da estrutura, e a sua importância. Como ele funciona na sociedade. Aqui, segundo Bakhtin. Gêneros textuais e tipologia textual. Olha só, um tá ligado no outro. E essa imagem? Esse texto é bom demais, hein? Dá vontade de ficar ali, né? Olha, mas a gente pode ficar nele, não pode? A gente pode, por quê? É muito bom, né? Em que a gente traz um texto que a gente pode ficar, olha lá, ó, amadinha. Só deitado, né, na sombra. Que leveza! Lendo, terminando lá o livro de Gil Vicente.
todo mundo do clube de leitura. Qualquer. Muito bem, ligadinhos aí, né? E você, quando está lendo um livro, você está em contato com a tipologia textual e com o gênero textual ali, porque eles caminham assim, ó, intrínseco. Dá a mão aqui, Madinha. Intrínseco assim, ó. Tá? Ligadinho. É, beleza? Então, muito bem. Vamos lá, então, agora falar sobre gêneros textuais. Ok. A Madinha pergunta. O texto faz parte do nosso dia a dia, não é verdade? Sim. Continua outra pergunta. Ó, para pedir o café da manhã, para convidar um amigo para a festa, para declarar o amor, para solicitar que banco cancele o cartão de crédito. O que utilizamos? O texto, é claro. E Seja aí? oral ou escrito. Ai, gente, essa foi o teste mais fácil do mundo. Beleza. Tá, então vamos aqui então conceituar, detalhar, né, apresentar as características dos gêneros textuais, né? E aí a gente sempre com o texto imagético para você, tá? Não é para ficar aqui esse texto de escanteio, é para você visualizar, fazer a leitura, para você aí compreender o conceito, né? Então percebam que nós que estamos o tempo todo antenados aí com a tecnologia, usando essa ferramenta tecnológica, nós estamos o tempo todo em contato com gêneros textuais e produzindo também gêneros textuais, tá? Então, é importante considerar seu contexto. Primeira coisa, trabalhar com gêneros textuais, produzir os gêneros, considerar seu contexto. Depois, considerar a função, né? E aí você vai saber qual gênero utilizar. Com isso, o mais importante é saber aí a finalidade, tá? Para qual fim você vai produzir aquele gênero? Por quê? Pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Legal, né? Por exemplo, a carta. A carta é um gênero textual bem antigo. Lembra que a gente falou lá na aula de literatura que a carta é um gênero, olha, bem antigo, 1500, carta de Pero Vaz, primeiro gênero, né? Assim como as crônicas de viagem, que é outro gênero textual. E aí a carta ela evoluiu. Atualmente a carta é quem? Foi substituída pelo e-mail. Mas ela não desapareceu, né? Minha prima, Chiquinha, ela usa muita carta ainda. Ela manda, vai no correio, tem toda, né? Aquela preocupação, pega a bicicletinha dela, vai lá. Não desapareceu, mas ficou atual. Agora você vai lá no computador, né? Abre o seu e-mail, massi@madinha.com.br. Aí você manda para ela, né? Um e-mail, ok? E o e-mail, né? Ou a mensagem eletrônica é um gênero textual. E eles estão na classificação de gênero textual epistolar, que são classificados lá, né, com a carta, tá? Isso do meio eletrônico, muito explorado na atualidade. É indiscutível a importância do e-mail. Claro, sabemos o quanto é importante, tá? Como suporte, como veículo de comunicação moderna. Beleza? Ok. Olha só, uma cartela de exemplo de gêneros textuais. Só que todos estes exemplos, eles receberam uma tipologia textual. Quando a gente fala recebe uma tipologia, é a tipologia que predomina, tá? Não quer dizer que cada gênero desse aqui só tem a narrativa. Não, nós já conversamos sobre isso. Toda produção textual, todo gênero textual, ele recebe mais de uma tipologia, tá? Então aqui a que predomina é a estrutura narrativa. Então vamos lá. Recebe aí no gênero artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, bilhetes, resumo, resenha, biografia, diário, fábula, crônica, poema, romance e entre outros. Beleza, muito bem.
Assim, para fixar, gravar na mente e no coração. Os textos narrativos, apresentações de personagem no tempo, no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Muito bem. Neste momento, quando a gente fala, né, quando aqui nós estamos separando para você a narração, olha, estamos falando da estrutura, né? Quando você vai escrever o texto, produzir aí esse texto narrativo, você tem que lembrar que tem que obedecer a estrutura padrão. Sempre, tá? A apresentação, a primeira parte, segunda parte, o desenvolvimento, que entra aí o clímax também na segunda parte, e a terceira parte, que é o desfecho, que é o final da narrativa, tá? Assim, cada texto possui uma linguagem e estrutura. Existem inúmeros gêneros textuais dentro das categorias tipológicas de texto. Em outras palavras, gêneros textuais são estruturas textuais peculiares que surgem dos tipos de textos: narrativo, descritivo, dissertativo argumentativo, expositivo e injuntivo. ok, com isso, né, eu acredito que o nosso aluno já recordou a diferença de gênero e tipologia textual. Tipologia textual É o conjunto de traços linguísticos que formam uma sequência coesiva e lógica. olha, perceba que já estamos aqui colocando exatamente a produção, a questão da forma, né, desse texto, tá? Então, primeiro, vamos lá. Tipologia textual. Nós vamos ter o texto, que logo esse texto é um discurso, né? Esse discurso, ele precisa ser produzido em uma tipologia textual. Quando eu falo uma tipologia, é aquela que predomina, não significa que é uma só, você já sabe que pode utilizar mais de uma, você pode narrar, como também ali você vai narrar descrevendo. Você pode narrar, pode estar também argumentando, né? Sempre assim, pode usar até 3 tipologias. E na sequência, olha só, os textos estão para os gêneros textuais. Lembre-se sempre disso. Um não despreza o outro. A tipologia não despreza aí os gêneros textuais e nem o gênero despreza a tipologia, tá? E olha os exemplos, nós temos aqui, né? Um gênero aí, a capa do filme, né? Tristão e Isolda, tá? Em que a gente vê aqui, é claro que aí é uma propaganda, né, do filme. A gente aqui também tem como gênero placas, né? Tá? Produzida aí. E aí cada gênero tem a sua estrutura. Como é que é o texto que ele vai receber. Ok, olha lá. Chegamos aí ao momento mágico, né? Eu acho muito legal, né, a gente assimilar que a narrativa, né? A narrativa nada mais é do que Contar uma história. e nós podemos entrar nessa história. É, ok? Podemos sim. Você ficou com medo? Olha só, eu caminhando aqui nesse boss. Eu vou ficar do lado que eu tô com medo desse lobo mau. Eu tô em cima da amadinha. Aí, pronto, deixe ela aí tranquila. Esse lobo não vai pegar esta menina. Não vai mesmo, Não. né? Olha, o que que acontece? Então, o gênero narrativo é um gênero muito legal de se produzir. Por quê? Porque narrar nada mais é do que? Contar a história. E pode ser só Criar uma a história real? Não, pode ser fictícia, usar sua imaginação. É o momento. Exatamente. Então, a gente trouxe esse exemplo com esse texto imagético para ficar, né, exatamente bem aí estabelecido no seu HD, que narrar é contar e você pode contar. Se você vai contar uma história, tem personagem. Tem personagem, Aonde acontece essa história? vai ter o espaço, Quando acontece essa história? tempo, o enredo. Olha Ok. só. E aí tudo você pode envolvido. começar, ó, Era uma vez. aqui, né?
Exatamente. Era uma vez. Era uma vez uma menina que adorava caminhar pela floresta. Deixa para os alunos. Faça aí esse exercício e pode já começar a treinar aí, né, a sua narração, tá? E aí você pode utilizar 2 ou 3 tipologias, porque você vai descrever. Os alunos são mais criativos. É isso aí. Vamos deixar então. Beleza, vamos seguindo então assim, vamos sair do cenário e deixar esta imagem para você. E aqui a gente, na verdade, a gente vai exemplificar, né? Um trechinho só, né? De Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm, né? Muito legal. O nosso aluno já está dizendo, professora, já voltou no ensino infantil? Não, Amadinho. Calma, né? Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe numa bela casinha. Ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho vermelho. Bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cestinha de doce para sua vovó. Chapeuzinho, evite o caminho da floresta, que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Chapeuzinho adorava sua avó e saiu em disparada, cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa para a vovó e começou a colher as flores que encontrava no caminho. A menina estava distraída com as flores quando deu de cara com um lobo. Então, olha aqui, Vamos voltar só um pouquinho na narrativa. Olha lá. A narrativa é um trechinho só, né? Mas percebam que a gente tem aqui a fala, né, da personagem, né? E você precisa ter esse olhar clínico. Era uma vez uma linda menina. Aqui, este início, né? É o personagem que está falando ou é o narrador que está falando? É o narrador que está contando a história, está apresentando. Isso, olha, a primeira parte da narrativa, né? E aí nós temos já a fala do personagem. Como é que a gente sabe que é a fala da personagem? Marcada pelo travessão. Né? Ok? E também pelo texto, né? Tá? E quando a gente retoma novamente a fala do narrador? Preste atenção. Ela não é marcada, já vem sem o quê? Chapeuzinho, sua avó. Cadê? Saiu em disparar, adorava sua avó e saiu disparada cantando de alegria. Então essa daí você já percebe que não é a voz da mamãe, não é a voz da pessoa que está contando a história. Ok, então esse detalhe, né, você precisa já ter esse domínio, tá bom? E aí é claro que nós vamos ver outros elementos aqui na narrativa. Olha, em que lugar? Chapeuzinho evitava o caminho da floresta, olha o local, né? Outro elemento da narrativa que é necessário ter, o local. E qual é o tempo que aconteceu essa história? Olha o marcador. Não foi no tempo presente, né? Foi num tempo bem passado, né? Então, era uma vez, tá? E tem um clímax? Tem, né? A menina estava distraída, né? Com as flores quando deu de cara com o lobo, né? Aí fica aquela expectativa. Será? O que aconteceu? Beleza. O suspense. Vamos embora. Então, a narração nada mais é do que contar, é relatar uma história sem se preocupar em ser real ou imaginário. Então, ela se caracteriza por uma progressiva ação, uma ação após a outra, tá? Apresenta elementos como personagem, narrador, fato, tempo, espaço. O foco narrativo centra-se no ponto de vista do narrador da história. O mesmo pode estar em primeira pessoa, quando utiliza ali eu, ou em terceira pessoa, ele. E aí, nesse caso, o narrador onisciente. Beleza? Vamos então avançar. E agora a gente traz outra narrativa. Um gênero, lenda, né? Então, as lendas indígenas ainda falam sobre a história do surgimento da mandioca, tá? Vamos aqui então mais um exemplo aí com o título Mandioca. A índiazinha era neta de um
cacique de uma tribo e era muito feliz. Ela gostava de brincar e levava alegria por onde passava. Até que um dia, Mani, sem nenhuma explicação, morreu dormindo, como era costume na tribo. O corpo de Mani foi enterrado dentro da oca. O local foi regado pelas lágrimas da mãe de Mani e dos índios que visitavam o local, até que um dia nasceu uma planta diferente. Ao cavar para descobrir a origem da planta, os índios encontraram uma raiz diferente. Eles resolveram cozinhar a raiz e descobriram o que é, até hoje, um dos principais alimentos indígenas. E daí, inclusive, que se origina o nome da raiz, a junção de Mani, o nome da jovem índia e Oca, o local onde seu corpo foi enterrado e onde a raiz surgiu pela primeira vez. Uma história, né? Vamos então adiante aqui com exemplo de lenda, né? A lenda da mandioca. A estrutura do texto narrativo. Vamos entender como é essa composição desse texto. Primeiro, ela tem a apresentação, a primeira parte. Nessa parte, o texto tem alguns personagens, eles são apresentados já de início, né? Também apresenta as circunstâncias aí da história em que está sendo exposta e o momento e o lugar do desenvolvimento da ação. Então, essas informações são primordiais e elas têm que estar na primeira parte, que é a apresentação, tá? A segunda parte. Complicação, parte do texto em que a ação tem início propriamente dito. Os episódios se sucedem, conduzindo ao clímax. Clímax, ponto da narrativa em que a ação alcança o seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. E aí, a terceira parte, nós vamos ter o desfecho. Solução do conflito, produzido pelas ações das personagens. Beleza, então vamos aí falar agora desse primeiro elemento da narrativa. Personagens. A narrativa é centrada em um conflito vivido pelas personagens. Elas podem ser principais ou secundárias de acordo com o papel que desempenham no enredo e podem ser apresentadas de forma direta ou indireta. Na apresentação direta, a personagem aparece claramente no texto, retratando as suas características físicas ou psicológicas. Na apresentação indireta, as personagens aparecem aos poucos e o leitor constrói a sua imagem com o desenrolar do enredo a partir de suas ações. Então existe um protagonista. Quem é esse protagonista? É o personagem principal e também temos um antagonista. É o personagem que age contra o protagonista. Ah, então sempre tem um do contra, né? Assim, dessa maneira, nesta cartela nós vamos deixar para você, olha lá, 3 tipos de foco narrativo. Primeiro foco. Narrador, o personagem, conta a história na qual é participante. A história é contada em primeira pessoa, ele é o narrador e personagem ao mesmo tempo. Já o segundo foco. O narrador, o texto é narrado em terceira pessoa, ele não participa da história, ele só observa, ele só conta. Ok. E o terceiro foco? Sabe de todas as informações sobre o enredo dos personagens, revelando seus pensamentos e sentimentos íntimos. Eita, o narrador onisciente ali, ele é o, né? Sabe tudo. Os elementos que compõem a narrativa, vamos lá. Então, nós temos foco narrativo, pode ser em primeira e terceira pessoa. As personagens podem ser protagonista, antagonista e coadjuvante, né? E nós podemos também ter como elemento narrador. Esse narrador pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador observador e como elemento também nós temos na narrativa o tempo cronológico e psicológico e o último elemento que é o espaço, o local onde acontece esse enredo. Como tempo, nós trouxemos aqui, tá, esse texto imagético para ajudar na compreensão. Tempo cronológico é aquele tempo mesmo do relógio, né? E o psicológico é aquele, né, já que vem, que mexe aí com a emoção, né? E o tempo histórico é aquele que te coloca, né, lá no tempo passado, no tempo medieval, no tempo, entendeu? Como a historinha que a gente colocou para você.
Era uma vez, tá? Então, deixamos claro aqui em relação a esse elemento da narrativa tempo, que temos aí esses três: tempo cronológico, Psicológico e histórico. muito bem, vamos avançando então agora. Chegou a árvore dos gêneros textuais. É isso aí, aluno da NASA. Vamos aqui. Eu quero que você leia comigo um a um e eu quero escutar daqui, hein? Beleza? Então vamos lá. Gêneros que recebem o texto narrativo. Vamos aí, Amadinha. Contos, crônicas, contos de fadas, fábulas, chás de cartoons, histórias em quadrinhos, texto jornalístico. Olha que bacana essa árvore, né? Se você aí quiser ter um lazer legal, né? Para ampliar seu conhecimento, você pode estar escolhendo na sua revista e aí você pode criar sua árvore, né? De gêneros textuais. Comece a separar, faça o exercício, coloque em prática o que você está estudando aqui, ok? Muito bem, então. Olha lá, um exemplo de gênero, crônica. A crônica, ela traz uma reflexão crítica sobre um assunto do dia a dia, tá? Vamos ver aqui um exemplo de crônica de Rubem Braga com o título O Pombo, na voz da Amadinha. Vinícius de Moraes contava ter ouvido de sua tia-avó, senhora idosa muito boazinha, que um dia ela estava na sala de jantar em sua casa do interior, quando um lindo pombo pousou na janela. A senhora foi se aproximando devagar e conseguiu pegar a ave. Viu então que uma das patas havia um anel metálico onde estavam escritas umas coisas. Era um pombo-correio, titia. Pois é, era muito bonitinho e mansinho mesmo. Eu gosto muito de pombo. E o que aconteceu? O que foi que a senhora fez? A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como se a pergunta lhe aparecesse pueril. Comi, uai. Pela pé! Ok, isso aí é um assunto do dia a dia, né? Um assunto do cotidiano. Curto, palavras simples, Um texto aí com linguagem bem simples, bem né? coloquial. Beleza. E agora, é importante os conhecer, né? Na verdade, aí os gêneros textuais e suas características. Não é legal? Sim. Gênero diário. Oh, que legal. Você tem aí um diário? Responde aí pra nós. Sim ou não? Ih, não escutei. Tem um diário? Gente, é claro, né, que o nosso texto imagético aqui, a gente veio contemplar, né, aquelas pessoas que utilizam ainda esse diário físico, né? Amadinho, o seu diário, ele é físico ou eletrônico? Eu não faço uso, Não mas tem? eu já fiz no passado, no período da adolescência, eu escrevia tudo. Às vezes eu queria desabafar, eu contava tudo para o meu diário, eu escrevia. Amadinho, o meu diário tinha uma chave, sabia? O meu também tinha, Eu mas andava- era fácil. de Eu abrir andava com aquele essa chave pendurada aqui, ó, no meio aqui da minha roupa, com medo, porque lá estava meu segredo, ok? Muito bem. Outro exemplo é a carta, né? Que A recebe carta um texto também, narrativo. eu já fiz bastante uso, logo quando eu vim para cá, correspondia com meus amigos, trocava, contando as novidades. Ok, então a estrutura da carta ainda é a mesma, né? Não Continua mudou. a mesma. Agora Beleza? eu posso- A carta ela inicia com uma data, depois em seguida vem aí as saudações. Olá, oi, né? Depende da intimidade, viu? E aí o corpo da carta, que é o texto onde você vai colocar, né, nas três partes lá, tudo que você quer falar. E para finalizar a carta, você se despede, né? Ok? Muito bem. E olha a evolução dessa carta agora no e-mail. Também como gênero que recebe o texto narrativo, contos de fada. Né? São histórias típicas que apresentam personagens fantásticos do folclore, como anões, dragões, né? Fadas, gigantes, sereias. E quem não viveu, né, aí o conto de fadas? E é claro que na sua cabeça, olha,
como um conto de fada. Não, nem isso não, tá? Conto de fadas é um gênero que recebe a tipologia narrativa. Você já queria dançar, né? Beleza, chegou a hora do que mesmo? Trabalhando o gênero, de olho na tela. Vamos lá. Você aí, aluno, né, vai agora praticar, produzir. Você vai narrar, né? Na verdade, aí você vai produzir uma história utilizando as expressões aqui abaixo. Por exemplo, não esqueça do foco narrativo, que ele deve ser na primeira pessoa. E não se esqueça também de dar um título para a sua história, ok? Se é da primeira pessoa, você já sabe que você vai participar da história. Você será também o personagem. Ok, muito bem. Bem Então, lembrado. Assim, encerramos mais uma aula e estamos chegando ao fim da unidade 1. É isso aí. E isso quer dizer o quê? Que estamos próximos da nossa aula do Clube de Leitura, tá? Valeu!